Antes de você abrir a gaveta da cômoda e tomar aquela cápsula cara de magnésio dimalato ou trionato, pare o que você está fazendo por apenas um segundo. Nós vamos fazer um teste muito rápido agora mesmo. Olhe ao seu redor, aí na sua casa, e grave na mente 3 objetos diferentes que você está vendo. Olhou? Agora feche os olhos e tente falar o nome desses 3 objetos exatamente na ordem em que você os viu. O seu cérebro lembrou deles na hora, claro e rápido, ou ele deu aquela engasgada perigosa? Agora, mais um teste. Pegue os dedos da sua mão e bata na mesa, rápido, 10 vezes seguidas. Os seus dedos obedeceram rápido, ou parece que eles estão duros, meio lentos e rígidos? A grande verdade, que quase nenhum médico ou balconista de farmácia tem coragem de te dizer, é que o magnésio não serve apenas para te dar sono ou para tentar curar a sua cãibra. Ele é a verdadeira fiação elétrica do seu corpo. Ele controla a velocidade com que o seu cérebro processa os pensamentos e o comando exato que destrava os seus músculos. E é exatamente por isso que milhões de brasileiros, principalmente depois dos 60 anos de idade, gastam uma verdadeira fortuna da sua aposentadoria todos os meses nas farmácias de manipulação. Eles compram frascos lindos de magnésio glicinato, dimalato, buscando desesperadamente uma noite de sono em paz, rezando para não acordar às 3 da madrugada gritando de dor, com aquele nó brutal na batata da perna que repuxa até a alma. Mas aqui está a parte mais revoltante dessa história. A indústria dos suplementos fatura bilhões de reais às suas custas todos os anos. Mas se essa cápsula branca que você engole religiosamente é tão milagrosa, por que você continua acordando cansado? Por que você continua sentindo pontadas nos músculos, dormência nos pés e aquele apagão chato na memória? A resposta para isso é brutal. O seu corpo humano nunca, jamais, em milhares de anos de evolução, foi desenhado por Deus para absorver um pó branco, morto, trancado dentro de uma cápsula de laboratório. Quando você engole apenas o magnésio isolado de farmácia, você está jogando seu dinheiro suado diretamente pelo ralo do vaso sanitário. O seu intestino simplesmente não consegue sugar aquela química pura e você acaba urinando e defecando o remédio inteiro sem que ele entre nas suas células. Mas e se eu te dissesse que na natureza, na feira livre do seu bairro, o verdadeiro magnésio nunca anda sozinho? E se eu te provasse que existem frutas no nosso próprio quintal brasileiro que carregam cofatores mágicos, capazes de contrabandear esse mineral à força para dentro do seu sangue e do seu cérebro com uma potência 1 milhão de vezes superior a qualquer cápsula do mundo? Mas como exatamente essas frutas agem lá dentro do escuro do seu intestino, destravando a porta que a pílula da farmácia não consegue abrir? E qual é o erro imperdoável que a maioria dos brasileiros comete na hora de comer a fruta mais poderosa do mundo que inflama as células e bloqueia toda a cura? A resposta vai fazer você nunca mais olhar para as prateleiras da farmácia da mesma maneira. Para você entender de uma vez por todas por que aquela cápsula branca e cara não cura a sua insônia e nem acaba com as suas cãibras, nós precisamos dar um zoom e olhar lá para dentro do seu estômago e do seu intestino agora mesmo. Veja bem, pense no seu corpo como se fosse o canteiro de obras da sua casa. O magnésio puro, esse mineral isolado que vem dentro do pote de plástico da farmácia de manipulação, é como um monte de tijolos jogados no chão do quintal. Sozinho, o tijolo não levanta parede nenhuma. Para a obra acontecer de verdade, você precisa do cimento, da água, da areia e da mão de obra do pedreiro. Na biologia do seu corpo, nós chamamos esses ajudantes de cofatores. São as fibras, os ácidos naturais e as gorduras boas. A grande verdade é que quando você engole a cápsula isolada, ela cai no seu estômago como uma pedra dura.
O seu intestino olha para aquela química sintética, solitária, não reconhece o pacote completo e não consegue puxar aquilo para o sangue. Ele simplesmente expulsa tudo. O seu magnésio caríssimo vai literalmente pelo ralo do vaso sanitário, nas suas fezes e na sua urina, enquanto a sua panturrilha continua repuxando de dor na madrugada. Mas a natureza é absolutamente perfeita. Nas feiras livres do nosso país, o magnésio nunca vem sozinho. Ele vem escondido dentro de frutas, perfeitamente embalado com os cofatores exatos que obrigam o seu corpo a sugar cada gota desse mineral vital. E é aqui que nós abrimos o nosso pódio de ouro das frutas brasileiras. Preste muita atenção na primeira delas, a nossa velha e barata goiaba. A ciência descobriu que a goiaba é um verdadeiro solvente biológico. Ela carrega 2 ácidos poderosíssimos de fábrica, o ácido cítrico e o ácido málico. Quando você come uma goiaba, de preferência com a casca, esses ácidos consertam o pH do seu estômago na mesma hora. Eles agem derretendo o magnésio natural da fruta para que ele fique em um estado líquido perfeito, pronto para atravessar a parede do seu intestino sem nenhum esforço. E logo ao lado dela, no pódio, nós temos o maracujá. Mas esqueça aquele velho papo de calmante. O verdadeiro segredo do maracujá está escondido na polpa amarela, que é entupida de uma fibra chamada pectina. Pense nessa pectina como se fosse uma gelatina natural, grossa e pegajosa. Quando essa gelatina chega no seu intestino, ela cria uma verdadeira armadilha biológica. Ela segura o magnésio ali dentro por muito mais tempo. O seu intestino, que já é lento por causa da idade, é literalmente forçado a absorver 22% a mais desse mineral precioso, simplesmente porque o gel do maracujá não deixa o magnésio escorregar para o esgoto. A goiaba e o maracujá são os trabalhadores perfeitos para preparar o terreno do seu corpo. Mas, e se eu te dissesse que existe uma fruta gigante, muito comum no nosso litoral e no interior, aquela mesma que dá em árvores imensas e que muita gente tem preguiça de abrir, que age como um verdadeiro adubo milagroso, mudando o ambiente do seu intestino inteiro para sugar a cura? E mais assustador ainda, acima de todas essas frutas, sentado no trono de ouro, existe um rei absoluto, uma fruta verde, cremosa, que age como um verdadeiro cavalo de Troia no seu sangue, invadindo as suas células doentes para depositar toneladas de magnésio lá dentro. A verdadeira tragédia é que você e 99% dos brasileiros cresceram aprendendo a comer esse rei verde de um jeito completamente errado. Vocês misturam essa fruta sagrada com um veneno branco que inflama as suas veias e tranca as portas das suas células para sempre, destruindo todo o poder do magnésio. Você sabe que veneno de cozinha é esse que destrói o poder do rei verde? E como exatamente a gordura dessa fruta pode salvar a sua noite de sono amanhã mesmo? A grande verdade é que antes de chegarmos no nosso rei absoluto do magnésio, nós precisamos falar de um gigante que a maioria dos brasileiros passa reto na beira da estrada. Uma fruta enorme e pesada, de casca grossa e cheiro forte, que dá em abundância aqui mesmo no nosso litoral e no interior. Estou falando da famosa jaca. Você provavelmente só lembra da jaca quando ouve a expressão enfiar o pé na jaca. Mas a ciência mais de ponta do mundo acaba de descobrir um segredo brutal escondido dentro daqueles gomos amarelos e doces. A jaca é carregada de um tipo muito específico de açúcar complexo. Nós chamamos isso de prebiótico. Pense na jaca não como uma simples fruta, mas como um verdadeiro adubo biológico de altíssima qualidade. Quando você come a jaca, esse adubo desce direto para o seu intestino grosso e começa a alimentar loucamente as suas bactérias boas. Essas bactérias, bem alimentadas, começam a fabricar ácidos poderosos que mudam o ambiente do seu intestino inteiro. O pH fica tão perfeito, tão ácido e preparado, que o seu corpo é obrigado a sugar 33% a mais de magnésio, não apenas da jaca, mas de toda a comida que você ingerir naquele dia.
A jaca prepara o seu terreno para a cura. Mas preste muita atenção agora. Chegou a hora de revelar o rei inquestionável do pódio de ouro, o verdadeiro imperador do magnésio natural, que faz qualquer pílula de farmácia parecer piada de criança. O glorioso, o cremoso e o sagrado abacate. Veja bem, um único abacate médio carrega quase 60 miligramas de magnésio puro, mas não é a quantidade que chocou os pesquisadores e que destrói a indústria das cápsulas brancas. É o meio de transporte. O abacate é a única fruta que carrega o magnésio abraçado e profundamente escondido dentro de uma matriz de gordura boa e espessa. E as células do seu corpo, a parede das suas veias e do seu cérebro, adivinhe de que elas são feitas? De gordura. Quando você come o abacate, a gordura dele se aproxima da sua célula doente, que está implorando por magnésio para curar a sua cãibra. A célula reconhece a gordura da fruta, abre a porta e deixa ela entrar. É o verdadeiro e literal cavalo de Troia da natureza. O abacate entra disfarçado de gordura boa, e quando já está lá dentro, no núcleo da sua dor, ele abre a barriga e despeja uma tonelada de magnésio puro direto onde você precisa. Mas existe uma tragédia cultural terrível no meio disso tudo. Um erro absurdo que 99% dos brasileiros cometem desde a infância e que destrói completamente o poder curativo do rei verde. Você e eu crescemos aprendendo a cortar o abacate ao meio, amassar com um garfo e jogar colheradas de açúcar refinado ou uma lata inteira de leite condensado por cima. A grande verdade é que o açúcar branco, quando encosta na sua língua e bate no seu sangue, dispara uma inflamação violenta e silenciosa nas suas células. Ele age como um ácido trancando as portas por onde a gordura boa do abacate deveria entrar. Você simplesmente joga uma bomba de glicose no seu corpo e o magnésio do abacate fica preso do lado de fora, sem poder fazer o trabalho dele. Você matou o cavalo de Troia, com o veneno branco. Mas se o doce destrói a cura, como exatamente você deve comer esse abacate para que o magnésio invada as suas células, desligue as cãibras noturnas e te apague em um sono de pedra amanhã à noite? E qual é a parte exata e escura dessa fruta, aquela mesma parte amarga que a maioria das pessoas raspa com a colher e joga no lixo, onde está escondida a maior e mais explosiva concentração de minerais curativos de toda a natureza? Chegou a hora de revelar o ritual exato, a forma biologicamente perfeita de ativar o nosso rei verde e transformar o seu corpo em uma verdadeira esponja de magnésio. Preste muita atenção agora. Para que o abacate funcione como aquele cavalo de Troia, invadindo as suas células e desligando as suas cãibras, você precisa banir o açúcar branco e o leite condensado da sua fruteira hoje mesmo. O abacate, na verdade, nasceu para ser comido salgado. Amanhã de manhã, ou no seu lanche da tarde, você vai pegar a metade de um abacate maduro. Mas aqui está o segredo de ouro que a maioria das pessoas joga no lixo sem saber. Quando você for comer, não raspe apenas aquela polpa amarela e macia do meio. Pegue a sua colher e raspe com força aquela parede verde, bem escura, que fica colada, grudada na casca dura do abacate. A ciência já provou que essa fina camada escura e levemente amarga guarda até 15% a mais de minerais puros do que o resto da fruta inteira. É ali que o magnésio se esconde em concentração máxima. Você vai colocar essa polpa no prato e vai fazer uma aliança química imbatível. Você vai adicionar uma pitada pequena de sal integral e vai espremer a metade de um limão fresco por cima. Lembra do maracujá e da goiaba? O limão faz o mesmo trabalho. A vitamina C ácida do limão bate no seu estômago e cria o ambiente químico perfeito e azedo que o magnésio precisa para derreter e não se perder no caminho. A gordura do abacate abraça o magnésio, o limão abre as portas do intestino e o seu sangue suga tudo como um aspirador de pó.
é a absorção perfeita, 100% de aproveitamento. Mas pelo amor de Deus, preste muita atenção neste aviso de segurança inegociável. Eu não estou dizendo para você pegar os frascos de remédios que o seu médico te receitou para o coração ou para a pressão e jogar no ralo da pia hoje à noite. O seu corpo está fragilizado e precisa de acompanhamento. O que eu estou te entregando aqui é a chave mestra da nutrição inteligente. É a ferramenta natural que vai devolver a força das suas células para que, nos seus próximos exames, o seu próprio médico olhe para você, assustado com a sua melhora, e comece a reduzir a sua dependência das farmácias. A grande verdade é que você não nasceu para ser refém de uma cápsula de plástico que só te faz urinar caro. A verdadeira vitória que nós buscamos é você deitar a cabeça no travesseiro esta noite, fechar os olhos e afundar em um sono pesado, escuro e restaurador. É o relógio marcar 3 horas da madrugada e o seu quarto continuar em silêncio absoluto, sem sobressaltos, sem aquele grito de dor sufocado na garganta, sem o seu músculo da panturrilha virando uma pedra dura que te faz pular da cama chorando. É você acordar no dia seguinte, espreguiçar o corpo inteiro e sentir as pernas leves, a mente clara, a energia vibrando de volta nas suas veias. É você caminhar pela sua casa com a paz e a liberdade de quem sabe que encontrou a verdadeira cura na simplicidade da natureza e que o seu dinheiro da aposentadoria finalmente vai ser gasto com a sua família e não no balcão de uma farmácia de manipulação. O seu corpo é a máquina mais perfeita que Deus já criou. Ele só precisa das ferramentas certas para se consertar. E se esse vídeo de hoje caiu como uma luva para você, se ele abriu os seus olhos e te deu esperança, não guarde isso só para você. Pense naquela sua irmã que vive reclamando de cansaço, ou naquele amigo do bairro que não dorme direito por causa das dores nas pernas. Pegue o link desse vídeo agora mesmo e mande no WhatsApp deles. Ajude a espalhar a verdadeira saúde e a libertar quem você ama das garras desta indústria. Fique com Deus, cuide do seu corpo e até o próximo vídeo do nosso canal.